Boa noite, quem tá por aí? E hoje eu voltei com mais uma live para vocês. Eu não costumo. Ultimamente eu tenho parado de fazer as lives, mas eu acabei voltando hoje porque surgiu uma demanda, uma necessidade de fazer uma nova live. E aí, quando surge assuntos novos para a gente estar discutindo junto, eu acabei voltando e fazendo essa live para vocês. E aí, tudo bom, Ângela? Bom, a live de hoje é sobre queda de cabelo, o nome científico se chama alopécia. E aí eu vou explicar um pouquinho quem sou eu, o que eu faço e por que eu estou abordando esse assunto enquanto o pessoal está chegando, tá bom? Então a Sueli já chegou, a Anne já chegou, que são pessoas assíduas daqui. Boa noite para vocês, meninas. Não deixem de estar compartilhando, que é o tempo que eu fico esperando o pessoal estar entrando para eu poder dar seguimento para a informação, a informação própria, tá bom? Bom, eu sou a doutora Lia Lima, quem já me conhece. Tudo bem? Estou feliz que vocês estão aqui. E quem não me conhece, eu sou médica, atuo na área da endocrinologia, que é aquela área da medicina que cuida das glândulas produtoras de hormônio. Então, hoje, a gente não vai falar de uma glândula produtora de hormônio, a gente vai falar de uma glândula, sim, sebácea, que produz um material que é o pelo, mas ele não é produtor de hormônio. Então, não é de hormônio em específico que a gente vai falar hoje, mas sim de uma glândula produtora de secreção, né? Produtora ela produz secreção que está ao redor do cabelo e também produz o cabelo, mas não hormônio. E vamos falar da queda de cabelo. Por que eu estou abordando esse assunto? Porque na semana passada foi o assunto mais abordado da semana. Muito paciente chegou para mim falando que tinha queda de cabelo e como eu vi que sempre eu venho aqui nas lives com um pedido de vocês, ou então uma queixa comum de consultório, eu resolvi vir falar para vocês sobre queda de cabelo, seja você um paciente bariátrico, que é a grande queixa são nos pacientes bariátricos, ou se não for bariátrico, também tem muita queixa em consultório de endocrinologia. Então, o assunto de hoje é a alopécia, que nada mais é a alopécia, queda de cabelo. O que eu quero deixar muito claro para vocês, que quem está fazendo essa live hoje é uma médica que atua na endocrinologia. Então, eu não sou especialista em cabelo, que seria o tricologista, geralmente é um ramo da dermatologia. Essas pessoas são as melhores pessoas para tratar a queda de cabelo, caso a queda de cabelo seja um fator que não é atribuído da área da endocrinologia. Quando a queda de cabelo vem muito da área da bariátrica, a gente consegue ajudar. Quando a queda de cabelo são de doenças endocrinológicas, a gente consegue ajudar, muitas vezes tratar. Mas quando se passa para os outros fatores que levam à queda de cabelo, o tricologista ou um dermatologista que atua muito na área da tricologia, um tricologista da área da dermatologia, são as pessoas melhores para tratar. Então, sem querer ultrapassar a área do meu colega, as outras áreas de especialidades, esses sim são as pessoas melhores para tratar a queda de cabelo. Então, Diego, tá aí. Renata, Hugo, boa noite para vocês. A Anísia também acabou de chegar. Anísia, estamos falando de queda de cabelo. Judite também está aí, estamos falando de queda de cabelo. Tanto na área da endocrinologia, quanto fora da área da endocrinologia. A alopécia, a queda de cabelo, ela pode ser total ou parcial. A pessoa pode ficar só com rarefação, né? Assim, com menos cabelo. Como pode ser ficar com tufos de queda de cabelo. Uma queda de cabelo é importante uma pessoa saber que existe quedas de cabelo que pode acontecer na infância, mas a pessoa ela tem um padrão de quantidade de cabelo. Ela pode notar que houve uma queda de cabelo se o padrão dela, que às vezes a pessoa tem uns cabelinhos mais finos e ela tem uma quantidade de cabelo menor, que é o padrão dela. Então, ela teria que fugir o padrão dela, né? Meninas, espero que vocês tenham compartilhado, porque para que as pessoas possam vir, possam ter a informação da live de hoje. E eu espero que vocês conversem comigo, que é para eu saber se vocês estão acompanhando a informação legal, tá bom? Então, a queda de cabelo é um padrão que você nota que sai do seu habitual. Cair cabelo, todo mundo cai cabelo. É normal cair cerca de 100 fios de cabelo por dia, então cair cabelo é normal. Algumas pessoas caem mais e outras pessoas caem menos, mas cada pessoa tem o seu padrão. Para você notar que o seu cabelo está caindo mais ou menos, você tem que sair do seu padrão. Aí sim você está observando que está tendo uma alopécia, alguma coisa que não é do seu comum, tá certo?
É importante lembrar para vocês que existem as fases de queda de cabelo, eu vou explicar já para vocês, e às vezes é só uma fase que está acontecendo no cabelo de vocês. Então, a história do cabelo, o cabelo ele tem o tempo de vida dele. Ele tem 3 fases que ele passa: a anagênese, a catagênese e a telogênese. A anagênese é a fase de crescimento do cabelo. E essa fase de crescimento é 80% do tempo de vida do cabelo. Ele está em crescimento, daquele fio, né? Isso dura mais ou menos de 2 a 6 anos, o cabelo está só em crescimento. Depois que ele para de crescer o tempo que ele tem que crescer, ele entra em evolução e ele para de crescer. Não é que ele cai, ele só para ali e fica mais ou menos de 2 a 4 meses. Que é a fase de catagênese. Então, a anagênese cresce 2 a 6 anos, depois de 2 a 4 meses ele para, fica ali estabilizado durante 2 a 4 meses. Depois disso, ele entra em telogênese, que é a fase de queda do cabelo, que dura mais ou menos de 2 a 4 meses. Então, existem fases da vida de todas as mulheres que o cabelo começa a cair mais. E aí precisa observar se não é uma fase de telogênese normal, que vai durar mais ou menos de 2 a 4 meses. A gente diz assim, olha, espera 3 meses, vê se o cabelo continua caindo por 3 meses, porque é o tempo de queda de telogênese. Então, às vezes, nasceu no mesmo período, vários fios, muitos fios nasceram no mesmo período, que foi um período que foi bom, teve uma boa condição para nascer cabelo. Então, eles entraram em anagênese durante de 2 a 6 anos. Crescendo, crescendo, crescendo. Depois ele evoluiu, passou de 2 a 4 meses, pararam. E aí depois, essa quantidade enorme de cabelo começou a cair, que dura de 2 a 4 meses também, tá certo? Então, é sempre, primeira coisa, cabelo começou a cair, observa o que mudou na sua vida. Não mudou nada, de repente só tá caindo, a gente diz, espera 3 meses, que pode ser só uma fase de telogênese. Vários fios de cabelo resolveram nascer no mesmo momento e vários fios de cabelo estão caindo no mesmo momento. E isso é normal. Tem cabelo caindo todos os dias, cerca de 100 fios por dia, sendo que estão me perguntando se a live é só para mulheres hoje. É assim, a live é muito direcionada para a mulher hoje, porque eu não vou falar da calvície no homem. Eu vou falar um pouco da calvície, da queda de cabelo androgenética, que é a mais comum que existe em homem e mulher, mas não vou falar de calvície, de homens carecas e tratamentos para calvície. Não vou falar porque isso não aborda a endocrinologia, não é um assunto específico da endocrinologia, é um assunto específico de dermatologia, e porque as doenças endocrinológicas não chegam a levar a calvície extrema, então eu deixo esse assunto mais para o dermatologista, que é a área dele. Então, assim, a área é muito direcionada, a live de hoje é muito direcionada para as doenças endocrinológicas, que eu tenho mais competência para falar, para eu não estar falando o que não é da minha competência, né? E aí eu posso acabar falando besteira. Mas continuando para vocês, eu expliquei para vocês a questão dos 100 fios por dia, a questão de observar se dura 3 meses, que pode ser uma fase comum, uma fase natural dos fios de cabelo de todo mundo. Lindalva, chegou, precisava você aqui. Não vou falar do DHT, também está me perguntando, que é um tipo de testosterona, que é o de hidrotestosterona. Não vou falar dele hoje. Bom, vamos continuar. Então, várias doenças, existem as principais causas de queda de cabelo. As principais causas de queda de alopecia, os tipos de alopecia, as principais causas de tipo de alopecia é a androgenética, o eflúvio telógeno e a alopecia areata. Essas são as 3 mais comuns. A mais comum de todas é o eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele é um momento em que ocorre o encurtamento daquele tempo de crescimento que eu falei para vocês, a fase de anagênese, a fase de catagênese também é encurtada, e a fase de telogênese, que é a queda de cabelo, é aumentada. Várias condições propiciam para o eflúvio telógeno. É uma condição benigna, não leva ninguém a ficar careca, mas pode ter eflúvios muito intensos e a pessoa ficar muito rarefeito o cabelo e ficar grave, mas não chega a calvície, tá bom? Todo eflúvio telógeno tem tratamento, tá certo? É uma queda é uma mudança que predispõe, uma inadequação do tempo de vida, aumentando o tempo de queda e diminuindo o tempo de nascimento, tá bom? Várias causas fazem o eflúvio telógeno e a principal delas, todas do eflúvio telógeno, está relacionada com estresse. Então, tem que ter estresse sob forma de base para desencadear o eflúvio telógeno. Então, infecções podem levar o eflúvio telógeno. O estresse em si, doenças psiquiátricas causadas por excesso de estresse, doenças mentais com estresse, ansiedade.
uma perda de peso intensa também e cirurgias por causa do estresse causado. Uma das quedas de cabelo, uma das causas de queda de cabelo na bariátrica é o eflúvio telógeno pela perda de cabelo intensa, ou a perda de peso rápida. Anorexia também, né? Pode causar eflúvio telógeno, mas pode ter também uma perda de cabelo por desnutrição, que é outra causa de perda de cabelo nos bariátricos. Vamos continuando. O eflúvio telógeno, que é comum em pós-cirúrgicos, que é comum após o estresse, que é comum, então, após a gestação. A gestação também tem várias causas de motivo para perda de cabelo, mas um deles é o eflúvio telógeno por causa do estresse causado do pós-parto. Ele pode ser agudo quando dura menos de um ano e crônico quando dura mais de um ano. E aí, ele pode ter uma resolução espontânea, do nada, resolver quando o estresse melhora, mas se o estresse é continuado, aí o eflúvio continua acontecendo e pode ficar até grave. O fato é que ele tem tratamento, tá bom? A alopecia androgenética é a queda de cabelo relacionada com a genética que estimulada pelos hormônios masculinos. E geralmente é familiar, né? Geralmente é familiar, a maioria deles. E ocorre uma rarefação dos pelos daqui dessa região, mas na mulher ocorre mais na parte central e ela pode ter placas. Também tem registro de mulheres que perdem na região posterior do cabelo. A alopecia areata, a alopecia androgenética é mais comum em homens, mas é a segunda mais comum na mulher e homem. E a alopecia areata, ela é de causa desconhecida, mas sabe que ela é de origem autoimune, então é uma imunidade contra si mesmo. E ela também pode ter graus intensos. Existem várias outras causas de queda de cabelo, como queda de cabelo por falta de nutrientes. E os nutrientes mais relacionados à queda de cabelo, isso é importante para os bariátricos, é o ferro, o zinco e o cobre. A vitamina D também tem relato. Doenças endocrinológicas podem levar à queda de cabelo, como o hipotiroidismo leva ao aumento da queda de cabelo. Quando se trata o hipotiroidismo, melhora a queda de cabelo. Alguns nunca melhoram da queda de cabelo causada pelo hipotiroidismo. Isso se dá porque a gente tem um conhecimento muito pequeno ainda sobre as doenças da tireoide, de forma que, provavelmente, quando a tireoide está doente, só repor o hormônio da tireoide não seja suficiente. E por isso é que muitas pessoas repõem o hormônio da tireoide e não melhoram, muitas vezes, da fraqueza de ungueal e a queda de cabelo. Isso provavelmente por falta de conhecimento, talvez, a gente não sabe tão profundamente, porque se a gente repõe os hormônios, alguns pacientes se queixam da queda de cabelo mantida. E aí, Rosa, boa noite, ela disse assim, teve uma queda, depois disso não cresceu mais, tem algo para ativar o crescimento? E onde está a falha? Fica nessa live comigo que você vai entender várias possíveis causas, por isso que precisa passar com um especialista. E existem vários tratamentos para queda de cabelo que eu vou falar para vocês aqui. Bom, onde é que eu estava falando para vocês? Existem várias outras condições, eu estava falando do hipotiroidismo. O hipotiroidismo aumenta a queda de cabelo e o hipertiroidismo também causa queda de cabelo, mas não só isso, ele causa muito enfraquecimento do cabelo, então cabelos quebradiços. A própria menopausa pode levar a cabelo quebradiço, quebra do cabelo seco, porque diminui a secreção da oleosidade da glândula do folículo piloso e da glândula sebácea junto. Doenças mentais em si, né, por causa do estresse, faz um eflúvio telógeno continuado. Excesso de químicos em cabelos, então pessoas que fazem muito tratamento químicos em excesso também pode. E poluição e sol em excesso também pode fazer que o cabelo fique mais quebradiço. O próprio envelhecimento, a menopausa pode levar a queda e maior quebradiço. E doenças crônicas também. Pode levar, por exemplo, doenças renais crônicas, pode levar a queda de cabelo. Doenças crônicas, doenças autoimunes, como lúpus eritematoso, também pode levar a queda e enfraquecimento do cabelo. Existem outras condições, por exemplo, a própria estação do ano aumenta a queda de cabelo de forma natural, de forma que, se você observar o outono, tem registros científicos. O que eu estou falando para você tem tudo baseado na literatura, não estou falando nada de que eu não tenha visto na literatura, eu vi na literatura para estar falando para vocês hoje. Então, o outono, não se sabe explicar por quê, mas parece que é uma fase que existe maior queda de cabelo. Pessoas que estão fazendo tratamento para hepatite C, o tratamento para hepatite C pode aumentar a queda de cabelo,
O tratamento com quimioterapia também aumenta a queda de cabelo. E aquelas pessoas que fazem uso de anticoncepcionais e pararam os anticoncepcionais também aumenta a queda de cabelo, muito provavelmente porque vai aumentar os hormônios femininos. E se a pessoa já tem uma condição que predispõe, aí vai ter um período, geralmente é um período. A própria gestação, ela tem vários motivos para queda de cabelo, de deficiências nutricionais, o estresse. A menopausa eu expliquei para vocês, a bariátrica eu vou estar sempre pincelando informações para vocês. E lembrar que algumas medicações também podem levar à queda de cabelo, por estímulo das próprias medicações. Então, entre as medicações, a mais comum relacionada com a perda de cabelo, com o aumento da queda de cabelo, é a testosterona, a reposição de testosterona em altas doses, ou qualquer andrógeno, né? Qualquer andrógeno que aumenta o estímulo da função dos hormônios masculinos podem levar à queda de cabelo. O topiramato é uma medicação usada tanto para emagrecimento, como para compulsão, como para enxaqueca e como anti-isquêmico. Ele pode aumentar a queda de cabelo. O ácido valproico, que é uma medicação utilizada para estabilização do humor, também usado para enxaqueca, aumenta a queda de cabelo. Ele é bem comum aumentar a queda de cabelo. A carbamazepina também é uma medicação que... A carbamazepina, risperidona, clonazepam e aloperidol, que são medicações usadas na área psiquiátrica, ela aumenta a queda de cabelo. Então, é comum essas pessoas que fazem tratamento psiquiátrico terem queixas de alteração do cabelo, tá bom? Mais por uso das medicações. E antidepressivos tricíclicos, que a amitriptilina é um deles, tá certo? Também aumentam a queda de cabelo. Não esqueçam disso. Então, primeira coisa que tem que investigar é se você está fazendo uso de alguma medicação. A segunda coisa que tem que fazer é fazer um rastreamento laboratorial importante com uma busca de micronutrientes, como o zinco, o ferro, a vitamina D e o cobre. Tem que ser dosados para saber se há uma deficiência. É importante, nessa primeira consulta, conversar sobre a alimentação para saber se está fazendo uma alimentação de muita restrição, fazendo pobreza de oferta de nutrientes, né? A própria pessoa com excesso de magreza, com anorexia e bulimia, podem ter queda de cabelo. É um dos primeiros sintomas que é importante a gente até falar para os pais que, quando estão vendo os filhos muito magros, observar se há um excesso de queda de cabelo, que é um dos primeiros sintomas que acontece, porque é uma defesa do corpo, antes de estar perdendo alguma outra estrutura. E observar se esse paciente ele faz uso de uma ingesta de uma reposição proteica importante, porque o cabelo ele é feito, a sua estrutura é uma dos componentes, é a proteína, o colágeno é um tipo de estrutura que vem dos aminoácidos, né? Então, é importante saber se essa pessoa está fazendo uma reposição proteica adequada. Então, uma conversa sobre a alimentação, uma conversa sobre o estilo de vida, para saber se tem estresse, se sofre ansiedade, depressão, doenças mentais associadas, saber o histórico desse paciente, se ele faz uma boa reposição nutricional, as medicações que ele faz uso e fazer uma investigação laboratorial. Isso seria a primeira parte da consulta. É claro que se o médico, no caso eu, que não sou especialista, não encontrar nada da minha área, aí sim eu passo para o especialista e o especialista pode ir até com biópsia de couro cabeludo para fazer o diagnóstico e entender a causa. Porque, Rosa, sem saber qual é a causa, não tem um bom tratamento. E aí, não adianta sair fazendo biópsia de couro cabeludo sem antes tratar as causas de base, que seria tratar o estresse, que eu acredito que 100% da população sofre. É muito importante ter paciência no tratamento da alopécia, porque o tratamento da alopécia é como se fosse o tratamento da perda de peso. Ela envolve mudança de estilo de vida, ela envolve disciplina, ela envolve ciência, ela envolve bom senso e ela envolve paciência. Então, não adianta querer do dia para o outro que o cabelo nasce, do mesmo jeito que não adianta querer perder peso do dia para o outro, porque assim vai ser fadado ao fracasso. E aí, a gente sabe que as pessoas que estão com excesso de peso muitas vezes chegam desesperadas no consultório. É o mesmo sentimento que as pessoas têm quando estão com queda de cabelo progressiva. Elas chegam desesperadas no consultório, porque é desesperador, só sabe quem passa. Mas precisa ter paciência e disciplina. O sono, estudos científicos já provam que sono de má qualidade aumenta a queda de cabelo, muito provavelmente pela alteração do cortisol, que é o mesmo hormônio que está aumentado no estresse. Então, muito provavelmente o cortisol está envolvido acelerando o processo de queda de cabelo. Um ajuste alimentar, que a maioria da população tem uma alimentação inadequada, então muitas vezes é necessário conversar com a nutricionista que esteja acostumada com queda de cabelo para ela poder fazer a orientação correta e identificar os principais fatores.
Evitar poluições, né? E tá protegendo o cabelo. De forma que é importante eu falar para vocês que lavar o cabelo todos os dias não faz mal. Você pode lavar sempre que sentir necessidade, mas quem está caindo cabelo nota que durante o banho vê mais a queda de cabelo. Então, eles não gostam muito de estar lavando o cabelo o tempo inteiro, porque ele vê e aquilo ali incomoda, até assusta. Mas não, isso não significa que o fio não vai deixar de cair. Em algum momento ele vai deixar de cair, sim. E aí pode estar lavando. Não tem nada que prove que o excesso de lavagem aumenta a perda de cabelo, tá bom? Que mais? Bom, então é muito importante vocês estarem, primeiro, fazendo o ajuste de estilo de vida, que é o que eu sempre faço para perda de peso. O que tem que fazer antes de investigar qualquer coisa? Ajeitar a vida. Então, controlar o estresse, ajudar a alimentação, ter bons hábitos, evitar poluição, evitar toxinas, né? E aí, isso sim vai ajudar muito o cabelo a ficar melhor. E aí, ver se precisa realmente fazer uma busca para um profissional depois que você fez tudo isso. Lembrar que esperar 3 meses a queda de cabelo, porque pode ser uma queda de cabelo da fisiologia mesmo. Lembra aqueles períodos que eu falei para vocês da fase da telogênese. E observar se essa queda de cabelo é algo anormal do seu básico, tá bom? O que mais que eu tenho que falar para vocês? É muito importante fazer tratamento de prevenção. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma bariátrica, uma pessoa que vai para gestação, que vai estar se programando a gestação ou está gestante. Uma pessoa que vai fazer um tratamento quimioterápico, ela sabe que vai ter perda de cabelo. Então, fazer um tratamento preventivo com suplementação e com ajuste alimentar ajuda bastante. Então, se você é um desses casos, procure um dermatologista. Se o seu profissional não sabe por exemplo, se o seu médico ou oncologista não sabe fazer essa orientação, procura um tricologista que ele pode te ajudar associado para diminuir os efeitos colaterais disso, tá certo? Existem vários tratamentos e os piores tratamentos são aqueles tratamentos formulados que tem milagrosos que eles não resolvem. Então, gente, shampoo para queda de cabelo é mito. Os shampoos, eles são diluídos, então tem muito pouco concentrado de substância ali. Então, o primeiro fator que faz com que os shampoos não sirvam é porque eles são pouco concentrados em substância ativa. Fora isso, eles teriam que ficar muito tempo expostos no couro cabeludo para ter algum grau de penetração. Então, por causa desses dois fatores, que a gente lava o cabelo muito rapidamente, talvez em menos de 1 minuto, não vai fazer nenhuma alteração para conversar com o folículo piloso para que ele diminua aquela inflamação ou aquele processo fazendo com que a queda de cabelo seja diminuída. Então, é mito. Se você, por acaso, usou algum shampoo e melhorou, provavelmente a causa não foi o shampoo, foi porque você fez as mudanças de estilo de vida, que foi um sono melhor, controle do estresse, uma melhor alimentação, do que o shampoo. É importante frisar que o tratamento para uma pessoa não necessariamente é igual ao tratamento para outra pessoa. Isso em tudo na área da medicina, porque cada um responde de forma diferente às substâncias, inclusive gêmeos. Então, você é um ser diferenciado de qualquer outro, então você não é fulano de tal. Cuidado em estar fazendo os tratamentos que uma pessoa disse que foi bom para ela e você sentiu fracassado porque o seu caso não resolveu. Isso não significa que cada um responde de um jeito, tá bom? Formulações mágicas, é bom você sempre suspeitar que nessas formulações que tem para perda de peso, que nada mais é do que estar dando coisas que são até, às vezes, perigosas para a saúde, e a gente não vê resultado, faz você perder o seu tempo e perder o seu dinheiro. Bom, existem alguns tônicos e alguns tônicos podem ajudar sim. Esses tônicos, eles têm substâncias que diminuem a inflamação local do cabelo. Então, o uso de tônicos, eles podem ser bom para ajudar, ele não vai impedir, mas vai ajudar a diminuir a inflamação e aquela velocidade tão grande de queda de cabelo. Eles podem ajudar sim os tônicos, tá bom? Se você, por acaso, tônicos é diferente de shampoo. Existem alguns tratamentos tópicos, que ali não é shampoo, por isso, com drogas ali dentro, como o minoxidil. Ele também é muito bom, então não confundam o shampoo com um tratamento tópico, que é feito com uma substância líquida. A pessoa coloca no cabelo à noite e só tira no outro dia. Então, isso não é um shampoo. Quando eu falo do shampoo, são os shampoos de lavar o cabelo, feitos para limpar o couro cabeludo, tá bom? Entre as medicações, eu já falei do minoxidil, é uma excelente medicação. Muitas pessoas falam que umas respondem muito bem só com minoxidil, outras pessoas precisam associar o minoxidil com outras substâncias. Então, cada um é cada um, tudo bem? Muito provavelmente o médico, quando vê que há necessidade de uso de medicação, ele começa com um tópico minoxidil, porque um tratamento tópico sempre é menos invasivo do que uma medicação oral.
Entre as medicações orais, e aí ela só começa com as medicações orais, ou se a queda é muito intensa, ou se por acaso o tratamento tópico e suplementação não resolve. Entre os tratamentos orais, a gente tem a finasterida, a espironolactona, que é um diurético, o cetoconazol, que é um antifúngico, a melatonina, que é um hormônio que induz o sono, que todos nós produzimos, tem relatos e uso para queda do cabelo, talvez para melhorar esse sono e diminuir a secreção do cortisol, que está relacionado. Lembra que eu falei que você vê como o sono é importante na história da queda de cabelo. Medicações antiandrógenas, como eu expliquei para vocês, os andrógenos, que são os hormônios masculinos, aumentam a queda de cabelo, então se eu uso antiandrógenos, aquelas medicações que impedem a função dos hormônios masculinos podem melhorar a queda de cabelo. E nós temos os suplementos que a maioria da população usam de forma, sem falar com o médico, né? Se automedicam. Uns deles, o mais famoso deles é o Pantogá, e existem as formulações muito semelhantes a elas, e são todas muito parecidas, elas são boas sim, e muitas vezes o problema dela é que ela tem um acesso financeiro, um custo alto, mas eles têm um bom tratamento, assim, uma boa resposta para quem tem uma queda de cabelo muito relacionada à deficiência nutricional, muitas vezes desses casos, porque se o estresse continua, não adianta se quanto raio de suplemento, se a causa de base não está sendo resolvida. Mas, durante o tratamento, tentar oferecer nutrientes para o cabelo, tentar estimular com o uso de drogas, e junto a ele, tentar dormir melhor, fazer uma melhor alimentação, tentar controlar o sono, aí sim, por isso que eu digo que precisa de paciência, disciplina, e é isso, né? Paciência e disciplina. Do mesmo jeito que a disciplina e a paciência para o tratamento da perda de peso relacionado à mudança de estilo de vida, que é a base de tudo. Não é a base para qualquer doença, qualquer uma. Bom, existem ainda os tratamentos estéticos, que muitas vezes se começa, geralmente o médico ele começa com uma busca da causa, tratamento da causa, mudança de estilo de vida, e aí ele pode tentar tônicos e suplementos. Se não resolveu, ele entra com tônicos, suplementos, e aí ele entra com medicações, começando com a medicação tópica. Se não resolveu, aí ele entra com medicações orais. E se não resolveu, ele pode tentar os tratamentos estéticos, que aí nós temos uma gama muito grande, entre microagulhamento, que estimula o crescimento, o laser de baixa potência, a fototerapia em LED, e a intradermoterapia, que uma delas se chama mesoterapia, que eu adoro a mesoterapia. Eu vejo excelentes resultados com a mesoterapia. Se eu tivesse que escolher um tratamento estético para indicar, para dizer assim, procure um dermatologista e faça para crescer cabelo, é a mesoterapia. Eu sempre sugiro não procurar pessoas que fazem só curso de tricologia, mas que sejam dermatologistas, que a gente vê que os resultados da mesoterapia são melhores. Sem preconceito nenhum, mas a não ser que seja um tricologista com muita experiência na área, mas é o que eu vejo, tá bom, gente? Isso é um pouco do meu conceito, sem preconceito, mas é o que eu vejo na prática dos meus pacientes que fazem mesoterapia. Alguns chegam dizendo que já fizeram em locais que não era com dermatologista, e aí eu mesmo assim indico e o resultado é bom. Bom, lembrar que tem estudos científicos com os fitoterápicos, então, sempre uma pergunta aqui de live, se a aloe vera, que é a babosa, melhora na queda de cabelo, diminui a queda de cabelo, não tem nenhum estudo científico de grande impacto que prove que existe uma melhora, existe uma ciência, não, existe uma cultura de que parece que melhora, mal não vai fazer, então eu sempre deixo as pessoas que estão fazendo o uso da babosa no cabelo. Algumas pessoas vêm para mim dizendo que melhorou muito, mal com certeza não fez, mas ciência, medicina baseada em evidência, eu não encontrei para falar para vocês que melhora. Dos que eu encontrei na literatura, eu encontrei o óleo de melaleuca. Ele é australiano, mas tem bons resultados. Ele pode, na queda de cabelo, em geral, em todos os tipos de queda de cabelo, acontece que em algumas pessoas pode causar uma irritação no local. Então, talvez na alopecia areata, que é uma doença autoimune inflamatória, não seja tão bom passar. E os óleos essenciais, que são um tipo de gordura, na alopecia areata melhora bastante, que isso tem estudos mostrando. Aos meus bariátricos, a informação que eu dou é que antes de realizar uma bariátrica é muito importante
Se você já tem uma predisposição à queda de cabelo, se você está com medo disso, procure o seu endocrinologista e o seu nutricionista falando isso, para tentar fazer 3 meses antes uma reposição proteica e uma reposição vitamínica é suficiente para evitar uma queda de cabelo importante. Existe a queda de cabelo transitória da bariátrica. Por falar em estudos de medicina baseada em evidência, eu só encontrei 2 estudos que estudou queda de cabelo em bariátricos. Então, o primeiro foi em 2011 e o último foi agora em 2017, de forma que é um assunto pouco estudado, pouco se sabe sobre a queda de cabelo. A informação que eu estou trazendo para vocês é um pouco da experiência clínica e a pouca ciência que existe eu estou trazendo para vocês. Então, nesse estudo de 2011, ele observou que a população, que existe uma queda de cabelo transitória da bariátrica, que isso acontece cerca de 3 meses até 6 meses, a grande maioria, que pode durar até 1 ano. Então, até 1 ano após bariátrica, existe uma queda de cabelo transitória da própria bariátrica, que provavelmente é secundária do estresse, é um eflúvio telógeno. Lembra que eu falei para vocês? É uma queda de cabelo transitória, benigna, que é um eflúvio telógeno, que pode durar de 3 a 6, no máximo 6, e muitas poucas vezes no ano. Eu expliquei para vocês que o eflúvio telógeno agudo é até 11 meses e crônico até acima disso. Então, esse eflúvio telógeno em algumas pessoas pode durar mais que isso, e essas pessoas que duram mais que isso é quando elas têm algum comprometimento de base que induzem que a queda de cabelo continue. A frequência que eles encontraram foi de 20% a 36%. Sinceramente, na minha prática clínica, chega a 70% dos pacientes com a queda de cabelo transitório, tá bom? No que eu vejo muito, muito, muito frequente. E não é porque na última consulta vi isso. É porque realmente é muito, muito, muito frequente. E a gente pede para esperar 3 a 6 meses, tá certo? É claro, orienta e assusta o paciente para fazer uma boa alimentação, chama o nutricionista para ajudar, repõe proteína, cuida da mudança de estilo de vida, que é essencial. Existem as causas secundárias que podem levar a uma queda de cabelo patológica, e entre eles a principal causa de queda de cabelo patológica é a deficiência nutricional. Tudo na bariátrica leva a culpa porque não toma as vitaminas. Tudo na bariátrica é porque as pobres das vitaminas, né? Coitado desses vitaminas, o pobre do bariátrico, ele muitas vezes consome a vitamina, mas a absorção, ela varia de pessoa para pessoa, de forma que só tomar as vitaminas, às vezes, não é suficiente no seu caso. Então, cada um é cada um. A gente passa um polivitamínico geralzão para todo mundo, mas tem que ir acompanhando no primeiro e segundo ano de uma forma mais frequente, e após o segundo ano de 6 em 6 meses. A não ser que você tenha um caso à parte que precisa ter uma supervisão mais frequente. As causas secundárias, a mais comum delas é por deficiência nutricional, e aí sim está envolvido o ferro, está envolvida a vitamina D, mas a mais comum, que aí tem estudo mostrando que é o zinco e também o cobre, mas o mais comum é o zinco. Sempre checar o zinco. Então, se você fez uma bariátrica, você está checando seu zinco, você está checando seu cobre, porque a vitamina D e o ferro, eles são vistos com mais frequência e eles estão, nem às vezes, em quantidades adequadas nos polivitamínicos, de forma que não seria talvez eles. Se por acaso você não sofre de deficiência de ferro, né, e de vitamina D, que é muito comum, mas muitas pessoas tratam. Então é mais difícil. Bom, a segunda causa mais comum é a deficiência nutricional de macronutriente, que seria a deficiência de proteína e aminoácido. Os aminoácidos são as pequenas partículas que se juntam e formam as proteínas. Dos aminoácidos, o que mais falta é a leucina, que está relacionada com a queda de cabelo. O whey protein, ele, quando já tem acréscimo de BCAA dentro, o BCAA nada mais é do que os aminoácidos, valina, leucina e isoleucina. Então, ou você pode fazer a reposição de aminoácido como o BCAA, como você pode fazer uma suplementação de whey protein, que muitas vezes o whey protein, ele tem BCAA dentro, rico em valina, leucina e isoleucina, a leucina que está mais relacionada com a queda de cabelo. E aí também a própria bariátrica, ela pode induzir algumas doenças. E aí, se induzir alguma doença autoimune, por exemplo, doenças inflamatórias crônicas, por exemplo, a fibromialgia é uma doença inflamatória crônica que secundária já a pessoas que têm estresse, pessoas que já têm de base coisas que estimulam a queda de cabelo, e aí pode ter uma queda de cabelo associada, mas doenças crônicas pode vir, a gente sabe que a bariátrica ela pode desencadear com o futuro algumas outras doenças, talvez, a gente ainda não sabe muito se foi a deficiência nutricional que foi um gatilho para desencadear algumas doenças, mas algumas doenças
crônicas estão relacionadas à pós-bariátrica. Doenças inflamatórias como intolerância alimentar, intolerância à lactose, isso tudo pode causar mais ainda um problema desabsortivo, diminuindo a absorção de nutrientes, fazendo com que a queda de cabelo seja maior. Então, queda de cabelo, dever de casa de hoje, fale com seu médico. Não deixe de falar com seu médico, porque você vê que é complicado. Vocês viram aqui que não é só repor vitamina, assim. Você tem que investigar. E muitas vezes repor vitamina pode ser bom. Se for bom, eu acho ótimo que o assunto está encerrado, mas pode ser uma coisa mais complicada, envolve mudança de estilo de vida, e que o dever de casa de hoje para vocês seja mude o estilo de vida, que pode ser a base para resolver muita coisa na sua vida. Procure se alimentar direito, procure não fazer dietas muito restritivas, tente encontrar um basal que você possa manter seu peso e comer em menores quantidades, porque nós comemos em grande quantidade, mas sem necessariamente estar fazendo coisas restritivas demais. Bom, eu vou terminando a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei 35 minutos com vocês. Hoje é dia 8 de julho. E se vocês querem algum outro assunto que vocês tiverem gostado, falem aqui na live comigo. Não deixem de dar a curtidinha de vocês na live, de dizer o like. Eu não pedi durante a live, eu fiquei muito concentrada em trazer essas informações para vocês. Não deixe de passar para as pessoas que fazem grupos, que estão em grupos de bariátrico, grupos de pessoas que estão com queda de cabelo, grupo de pessoas que passam por doenças de estresse, que sofrem, outros grupos de pessoas que sofrem de estresse, passe para elas que podem ajudar. Pessoas que fazem grupos de dieta, passe essas informações, porque sempre tem alguém que está perdendo cabelo e que pode se beneficiar com a informação da live de hoje, que a intenção é só essa, trazer conhecimento para vocês e que vocês possam se beneficiar, saber mais ou menos se direcionar qual caminho seguir, né? E o que fazer que não seja maléfico para vocês, tá? Então, boa noite, até a live que vem. Eu espero aqui, ó, os comentários de vocês, as experiências de vocês, quem caiu o cabelo, o que tomou, o que fez, o que buscou. Porque esse comentário pode ajudar outras pessoas a estar comentando também e tá vendo que ela não tá sozinha nesse barco. Só quem cai cabelo sabe o que é cair cabelo. E a pessoa, ela realmente, ela se sente... A mulher, principalmente, quando perde cabelo, ela se sente um homem. Parece que ela deixou de ser mulher. Então, é uma coisa que é grave, que muitas vezes precisa, inclusive, trazer tratamento psicológico associado, porque ela fica chorosa, é uma coisa progressiva, fica caindo, fica caindo. Quando ela viu, ela já perdeu o controle de tudo. Muitas vezes pensa em usar peruca porque precisa, porque ela perdeu a autoestima dela. Então, passe para as pessoas que precisam melhorar com essa autoestima, porque tem muito, viram? Porque eu falei muitas coisas que vocês nunca ouviram falar, então tem muita coisa aí no mercado que tem estudo, baseado em evidência que pode ser bom, tá bom? Um beijinho, agora eu vou de verdade. Tchau, tchau. Até a próxima live. Beijo.